Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje vamos falar de dois palavrões. Pastor, palavrões? Sim, dois. Infralapsariano e supralapsariano. Nós vamos fazer uma análise aqui sobre um depoimento do Dr. Augustus Nicodemos, e nesta fala dele, ele faz uma afirmação dentro do contexto do que é dupla predestinação. Então eu vou mostrar para você que esta doutrina, segundo a história da própria igreja, já foi abundantemente rechaçada e anatematizada, ou seja, amaldiçoada. Sim, o que o Dr. Augustus Nicodemos vai ensinar neste vídeo, ou o que o calvinismo ensina na contemplação da igreja lá do século V para o século VI, foi declarado que tal doutrina é amaldiçoada. E aí eu vou dar a explicação de tudo isso, vou abrir a Bíblia com você e vou mostrar para você que a predestinação não é do indivíduo para a salvação. Então, por favor, assista o nosso vídeo, que vai te trazer bastante esclarecimento teológico e também talvez vai te dar aí um alívio emocional, porque eu até recebi aqui um print onde a pessoa disse assim: boa tarde, reverendo. E aqui é o reverendo que está recebendo o print, tá? Eu só recebi dele o print. Boa tarde, reverendo. Quando eu fui para o meio reformado, da qual pertenço, aqui no Brasil, reformado você não é, mas você subentende calvinismo. Ela diz assim: ouvi tanto falar da ira de Deus que hoje tenho dificuldades de acreditar se realmente Ele me ama. Isso traz uma crise de fé muito séria, me afundei numa sequidão. Então a pessoa está dizendo que ouve tanto falar do ódio de Deus, que Deus vai mandar a maioria das pessoas para o inferno, porque Ele quer, porque Ele odeia, porque Ele tem prazer em fazer isso, que as pessoas começam a duvidar do amor de Deus. É justamente aquele contexto da resposta, ou da conclusão que o rei Tiago teve quando os seus juízes, os seus olheiros, chegaram no sino de Dort, contaram para ele das decisões de Dort. Ele disse: olha, não podiam inventar algo pior para denegrir o grande amor de Deus do que esta doutrina. E aqui é só um exemplo. Eu tenho um monte de gente aqui completamente louca, porque eu sou um dos poucos aí na internet que trabalha com o povo abertamente, com o zap público, tá? No rodapé dos meus vídeos. Eu fico 5 minutos sem olhar meu telefone, eu tenho 20, 30, 50 pessoas me chamando. Aí eu tenho que lidar. Vem o Nicodemos com aquela polpa toda, fala uma caca dessa, solta um negócio desse na rede, aí depois a pessoa liga pra mim, porque o zap dele não tá ali pra você falar com ele. Não tem o zap. Você já viu o zap do Dr. Nicodemos, do reverendo Hernandes, publicamente, pra você falar com eles? Ou com a assessoria deles? Você não tem. Aí o cara liga pra mim: pastor, eu tô ficando louco, vou me matar porque a vida não faz sentido e não sei o quê, Deus não me ama, acho que a graça evaneceu. Aí depois a gente tem que recolher os cacos, né? Agora alguém entrou em contato comigo perguntando por que eu rechaço tanto o Gran Conato. Eu falei: porque eu vivo catando o caco desse povo. Por isso que eu faço vídeo contra o calvinismo, porque antigamente eles eram inexpressíveis, pouco caco aparecia, mas agora o que vem de caco para nós aqui, de gente doente, perturbada, gente com neuras absurdas, gente completamente perdida na vida, aí não são eles que atendem, a gente tem que atender. Aí depois ficam bravos quando eu critico, né? Antigamente eu até mandava para um amigo meu, que hoje não é mais amigo meu, né? Para o cara se explicar. Aí a pessoa ia lá, conversava com ele, depois voltava: ih, pastor, ficou pior. Quer dizer, não tem jeito, gente. A gente tem que combater essas heresias. Sejam elas reformadas, deformadas ou de onde venham. Seja de qual canto estejam, nós temos que falar. Eu vou só criticar o que está lá fora, não vou criticar o que está aqui dentro. De jeito nenhum. Antes de eu concluir o assunto e mostrar aqui o vídeo da resposta
Por favor, escute meus recados rapidamente. Todo dia 30 às 22 horas aqui no canal, nós temos um momento de fazer o nosso sorteio apologético. Para quem é feito esse sorteio? Para os nossos inscritos na plataforma do Apoia-se. Então vai lá, tá aí o link, e também nos comentários, na descrição do vídeo tá aqui o link. Vai lá, se inscreva na plataforma, contribua conosco, e todo dia 30 às 22 horas fazemos sorteios maravilhosos aqui de materiais apologéticos. Vamos sortear neste mês uma Bíblia apologética com apócrifos. Outra informação importante é o aplicativo do CACP para todas as plataformas de celulares. E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Vamos lá então, ouvir aqui sobre dupla predestinação e a gente volta para explicar a problemática e falar daqueles dois palavrões. A dupla predestinação é bíblica? A dupla predestinação é o entendimento de que Deus, na eternidade, ele primeiro predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a condenação. E depois de ter feito isso, ele decretou a criação do homem e a queda do homem. E decretou a vinda de Cristo para a salvação. Então isso é chamado de dupla predestinação porque é tanto para a salvação como para a condenação e acontece antes da queda. A queda foi decretada como uma maneira pela qual Deus haveria de cumprir o decreto anterior da condenação. Bom, eu muito me surpreendi com esse corte. Eu acho que ele vai falar mais para frente. Eu não creio que ele pensa exatamente assim. Já vou explicar por quê, tá? Porque o corte aqui termina aqui e ele vai falar só da dupla predestinação. Embora esta doutrina está 100% compatível com João Calvino e com o calvinismo. O calvinismo crê nisso. Quando você vai para o luteranismo, por exemplo, Lutero fala da predestinação para a salvação, mas ele não diz nada sobre a predestinação para a condenação. Já você vai entender por quê. Mas vamos lá. Até onde eu sabia, Dr. Augustus Nicodemos era ou é infralapsariano. O que é o infralapsariano? É aquela ideia que o decreto para a salvação aconteceu depois da queda. Então o homem tinha livre-arbítrio, livre escolha, caiu em pecado, depois da queda, então Deus vem e faz o decreto da salvação e o decreto da condenação. Os supralapsarianos, que é o que ele está explicando aqui, a tese que ele está falando aqui é supralapsarianismo, diz que antes da queda, tudo estava decretado e projetado, inclusive a queda. A trama toda da queda. Então aquele meme que a gente vê por aí em sites de arminianos, onde tem Deus atrás da árvore com uma mãozinha de boneco fingindo que é uma cobra, é exatamente aquilo que ensina o calvinismo. A própria tentação do homem pelo diabo teve a manipulação de Deus. Por isso que eu faço aquela analogia com a gnose. Nos evangelhos gnósticos de João, por exemplo, é dito que a serpente é Jesus Cristo lá no Éden. A serpente que faz o homem cair é Jesus, para o mundo gnóstico. Exatamente assim pensa o calvinismo. Só que eles não entendem que a serpente é Jesus. Eles entendem que Deus manipula a serpente para fazer aquele teatro todo e forçar Adão e Eva à queda. E Adão e Eva, por contrapartida, também não tinha livre-arbítrio. Ele tinha que cair. Ele tinha que comer aquele fruto. Ele tinha que entrar nessa tentação de Deus. Porque nada, absolutamente nada pode acontecer sem que Deus não permita ao extremo. Isso chama-se soberania exaustiva de Deus. Deus é tão soberano que se você arrotou agora há pouco é porque Deus decretou. Senão você não podia nem ter arrotado. Tá entendendo? Então isso, para mim, cheira a um negócio tenebroso e vou mostrar para vocês o que a igreja fala. Então, voltando aqui à questão, a doutrina citada aqui chama-se supralapsarianismo. O Nicodemos e o Hernandes, até onde eu sei, acreditam que o decreto acontece depois da queda, tá? Depois da queda. Explicado isso, muito bem. Primeira informação. Calvinismo e arminianismo pensam identicamente a isso. Pastor, não é possível. Arminianismo
acredita em dupla predestinação? Sim, acredita. Qual é a diferença? Quando você pergunta e aperta um calvinista, por que existiu essa dupla predestinação? Por que Deus predestinou um para o céu e outro para o inferno? Aí eles dão um de reteté, né? Eles vão para o reteté. E vem com aquela resposta, mistério, é mistério. Eles não sabem. Para eles é um mistério. A Bíblia diz que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Foi Jesus que disse isso. Mas para o calvinismo não é assim, não está claro. Ele não sabe porque um vai para o céu, outro vai para o inferno. Para ele é mistério. No arminianismo clássico, que pensa identicamente, inclusive pelo que mandaram para mim aqui, eu preciso ler todo o contexto, o próprio Armínio acreditava no decreto da queda. Então a grande pergunta é, por que então no arminianismo Armínio cria que um ia para o céu e outro ia para o inferno? Aí o arminianismo tem resposta. E qual é a resposta do arminianismo clássico? Ele vai dizer que Deus prevê, prognóstico. Ele tem o prognóstico do que vai acontecer. Tendo o prognóstico do que vai acontecer, elege um grupo ao céu e elege outro ao inferno. Pelo prognóstico de Deus, pela presciência de Deus. Isso é a doutrina do arminianismo clássico, o que é muito melhor do que a doutrina do calvinismo. Tá certo? Nessa história toda, eu já fiz até um vídeo explicando isso, vem o Wesley, ou wesleyanismo, que vai ensinar o quê? Que na verdade não é decretado A ou B ao céu, ou ao inferno, mas sim a igreja. Deus decretou um projeto de salvação, Deus decretou a igreja em Cristo, e através da igreja em Cristo é que há salvação. Quem vai entrar na igreja, aí é livre-arbítrio. Wesley usa o exemplo do navio. O navio está determinado a zarpar do porto a tal hora, em tal instante, e só vai entrar no navio quem quiser fazer aquela viagem. Exatamente esta analogia, usada por Wesley, é que traz, assim, digamos assim, o contexto mais bíblico. E eu vou te mostrar por quê já já. Amém? Agora, vamos entender por que essa dupla predestinação, ou essa predestinação, seja para o céu, seja para o inferno, é inadequada de acordo com a Bíblia. Porque, veja, se você provar que um decreto é inadequado, você automaticamente anula o outro. De maneira contraditória, o Lutero cria na eleição para a salvação, mas negava a outra. O que não é lógico, porque se você tem uma eleição ao céu, automaticamente os que não foram eleitos ao céu, você jogou eles na condenação. É automático. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise primeiro se Deus preparou pessoas para ir para o inferno. Olha Jeremias 19:5. Deus fala assim, ali é o Yahvé falando. Ele diz assim: vocês edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Então Deus, na eternidade, antes de ter criado o mundo, pensou em jogar pessoas, seus filhos, no inferno? Esta é a pergunta. Não. E aqui você pode entender filhos no contexto de criação. Então, os anjos são filhos, os homens por criação são filhos, embora eleitos em Cristo, salvos em Cristo, adotados em Cristo, somente os que creem na obra redentiva de Jesus Cristo. Mas, de maneira geral, você pode entender assim. Então, preste atenção. Deus jamais pensou em fazer alguém para jogá-lo no inferno. Ponto. Quando Deus gera o inferno, e aí nós vamos lá para Mateus 25, verso 41, ele faz para um grupo específico. Olha lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aqui está falando da guiena, do inferno eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, vejam, senhoras e senhores, todo calvinista acredita que o homem rebelde vai para o fogo eterno. Está correto isso. Agora, como coadunar esta afirmação com esses dois textos bíblicos?
Porque se Deus, antes da eternidade, projetou pessoas para irem para o inferno, Deus mentiu na boca de Isaías, ou Isaías mentiu, e o próprio Senhor Jesus Cristo mentiu. Porque Jesus deixa claro que no projeto, no decreto de Deus, o inferno não nasce para o homem. Não é projetado para o homem. Não faz parte do plano original de Deus para o homem. Ponto. Isto é uma afirmação 100% verdadeira e bíblica. O homem vai acabar tendo o mesmo destino pela sua rebeldia, porque ele segue o exemplo do diabo. Se você pegar Isaías 14, Ezequiel 28 e Gênesis 3, você vai descobrir que a tentação luciférica que foi trazida a Adão e Eva foi a mesma que derrubou Lúcifer, ou o anjo de luz. Se você atentar para o texto, não é outra coisa que é oferecida ali no Éden. Ele fala assim, olha, certamente, se vocês comerem desse fruto, vocês não morrerão e serão semelhantes a Deus. Os adventistas, equivocadamente, a Ellen White, entende que o diabo estaria oferecendo imortalidade para Adão e Eva, o que não faz nem sentido para Adão e Eva, porque eles não sabiam o que é morte. Nunca viram a morte. Como é que o diabo vai oferecer uma coisa que eles nem sabem o que é? Outra coisa, eles tinham uma árvore da vida no quintal. Não faz nenhum sentido ser isso, porque eles já tinham de sobra. Então, quando você lê o verso 5 do capítulo 3 de Gênesis, você entende que o diabo está oferecendo a divindade para Adão e Eva. Foi isso que derrubou o homem, o hecatombe da humanidade. Então ali o homem está seguindo a rebelião de Satanás. Logo, por isso, vai ganhar o mesmo destino. Agora, Deus projetou, o Senhor Jesus já estava lá, viu a queda. Ele errou aqui? Não, ele sabia o que estava dizendo. Deus nunca preparou ninguém para ir para o inferno. Então, esses dois versículos já derruba a dupla predestinação. Derruba. Tanto é verdade isso que lá no Sínodo de Orange, numa reação às doutrinas agostinianas que estavam tomando conta da igreja, é feito uma colocação muito forte por parte da igreja. Lembra que eu disse que a doutrina do calvinismo e que o Nicodemos estava ensinando ali era amaldiçoada? Os cristãos ali, a igreja ali reunida, ela emite uma declaração que diz o seguinte, que qualquer decreto, que qualquer predestinação, qualquer determinação do divino para o mal, no caso para o inferno, seja uma coisa anatematizada na igreja e não aceita, porque é uma coisa maligna. Então a igreja, já em 529, fecha essa questão da dupla predestinação. Aí lembra que eu falei, que eu ia dizer por que Lutero ele não entra pelo caminho de João Calvino? Por quê? Porque ele sabia do Sínodo de Orange e sabia das decisões dos credos da igreja que não aceitava a dupla predestinação como algo bíblico. Então ele não tinha como entrar por esse caminho. João Calvino, que zombava dos pais da igreja, zombava da teologia primitiva, então ele vai criar, sem nenhum pudor, nem vergonha na cara, a doutrina maligna, maldita, da dupla predestinação. E não sou eu que diz isso, está nos documentos da igreja. Agora, olha que interessante, como é que a tese de John Wesley está correta? Olha lá, Efésios, capítulo 1, verso 3 a 5. Acompanhe a leitura aí comigo, você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Guarda essa frase, em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, de novo, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, Cristo, e em amor. Aí o verso 5, porque essa palavra aqui, predestinar, aparece 4 vezes. E ela nunca está no singular. Sempre se refere ao texto em plural. Sempre está no plural. Olha lá. E nos predestinou para ele, Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a predestinação aqui está falando em Cristo,
e no plural. O que isso significa? O texto, no contexto exegético, está se referindo à igreja. A igreja em Cristo. Então, o que Deus determinou em Cristo, a igreja. O que Deus predestinou que ia ter, a igreja. Então, a predestinação e o decreto de Deus tem a ver com o projeto de Deus. Tem a ver com a economia de Deus, que é a salvação através de Cristo, criando a sua igreja. Este é o projeto de Deus. Não tem predestinação de pessoas ao céu ou ao inferno, mas sim um projeto de ter uma igreja onde pessoas livremente aceitam a Cristo como Salvador e entram para a graça de Deus através da misericórdia do Senhor e vai participar da igreja. É isto que o texto está dizendo. Ah, pastor, não sei não. Olha Efésios 5, verso 32. Tudo bem que tem o contexto de marido e mulher antes, mas aí Paulo vai dizer, ó, a minha epístola não é para falar só de marido e mulher. Eu estou indo além. Aí ele fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, quem são os predestinados do capítulo 1? Paulo revela no capítulo 5, a igreja. Os predestinados são a igreja. O projeto é a igreja. O projeto não é qualquer coisa. O projeto não é mandar uma leva para o céu, outra leva para o inferno. Isso nunca foi projeto de Deus. O projeto era ter uma igreja. O projeto era ter adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que no calvinismo não há graça. O próprio Calvino fala, há decreto. O Calvino diz que a salvação não aconteceu na cruz, gente. Aconteceu lá no decreto supralapsariano, antes da fundação do mundo. Esse é o entendimento do texto de Calvino. Então ele vai dizer que a salvação não acontece na cruz, nem acontece quando você se converte. Aconteceu antes de Deus fazer o mundo. Tudo isso aqui é uma novela. As tuas decisões, as minhas, ou até mesmo as dos perdidos, ou até mesmo a do diabo, dos demônios, tudo jogo de cena. Deus está lá brincando de Muppet. Pá, 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 pá. É isso que Deus é, o Deus no calvinismo. A gente tem que acordar para isso. Agora, olha Romano, onde está a palavra prognóstico. Verso 29 e 30 do capítulo 8. De novo, veja que está no plural e se refere à igreja. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que a predestinação é da igreja em Cristo. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando do quê? Da igreja. De novo, não tem nada a ver com determinar uma pessoa ao céu e outra ao inferno, mas sim determinar que ele ia ter uma igreja. E isso ele fez. Ele determinou, ele projetou e teve, e tem. A igreja estará na glória. Tanto que lá em João, em Apocalipse, João vê a igreja glorificada no céu. O plano deu certo, o projeto deu certo. Agora, essa presciência de Deus nada tem a ver com o seu livre-arbítrio. Você é livre para escolher estar ou não na igreja. Então, de novo, Deus decretou pessoas para ir para o inferno? Não. Deus decretou pessoas para ir para o céu? Também não. Deus decretou a igreja para ir para o céu. Ele decretou o navio. O navio está aqui à disposição. Em Cristo, por isso que o navio é Cristo, em Cristo. Paulo usa esse mesmo exemplo, quando ele fala de Demas, que era um dos pastores dele, que naufragou na fé. Então veja, o navio do Demas afundou, porque ele saiu fora, perdeu a graça salvadora. E o cara era um auxiliar de Paulo, obreiro auxiliar de Paulo. E Paulo usa esse termo, por quê? Porque o navio está ali. Você pode entrar e pular fora, se você quiser. Mas a graça é isso, é você livremente entrar e ficar no navio até chegar no porto final. Até sair de onde ele está, ali no seu porto inicial e chegar no seu porto final, que é a glória eterna. Tá bom, gente? Então, eu estou explicando tudo isso para você entender. Tem alguns livros, eu vou botar aí na tela. Esses livros aí, ó, Eleitos Nele, alguns livros da editora Reflexão, que eu já os li, muito bom. Se você quiser entender melhor essa questão da eleição da igreja, eu até aceito a teoria arminiana, mas ela já foi anatematizada. Do mesmo jeito que a teoria calvinista foi amaldiçoada, a arminiana também, a arminiana clássica. Por isso que eu fico mais do lado do Wesley nesse ponto de vista. Tá certo? Gente, se você quiser mais material, entre em contato comigo, que eu mando para o teu zap. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer esse assunto. Mas acredite, esse assunto
já foi resolvido pela igreja, e a dupla predestinação, independente de quem seja, independente de quem creia nesta doutrina, é uma doutrina amaldiçoada pela própria igreja de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, se Deus assim permitir. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.